Fala, meus cascateiros, bom estar de volta, hein? Bom estar de volta, meus mãos de bola. Até porque isso aqui é papo de torcedor para torcedor e de cascateiro para cascateiro. Então, bora de vídeo nesse canal maravilhoso que só faz crescer. Bom, pessoal, já que ficamos um tempo sem gravar, então aproveitamos aí para fazer um vídeo único falando das coisas que aconteceram de segunda até aqui, né? Esse dia atual, sábado, em que teremos rodada do Brasileiro com dois gigantes do Rio, né? O Flamengo e o Fluminense entrando em campo. Mas vamos então para o começo da semana, né? Como eu cravei aqui, como eu disse aqui, o nosso Vascão não cai. E o Vascão fez aquele jogo remarcado lá da 15ª rodada, que estava atrasado contra o América Mineiro, lá no estádio de Independência em BH, e conquistou uma importante vitória. E foi um jogo assim, né, pessoal? O Vasco não jogou bem, foi dominado o primeiro tempo inteiro, Léo Jardim fez várias defesas, mas aí o que muda o panorama do jogo é a expulsão do zagueiro do América, Iago Maidana, né, que dá uma cotovelada no Verratti. O Verratti é esse monstro aí, né, essa referência que apareceu para salvar o Vascão da segunda divisão, né, e o Verratti, então, sofre uma cotovelada do Maidana, o Maidana é expulso, e depois, no segundo tempo, o Ramon Dias, o técnico vascaíno, faz as substituições corretas, o Vasco cresce o volume de jogo, consegue pressionar o América, e no final o Jair faz o gol da vitória vascaína. E, claro, pessoal, quando os times do Rio são prejudicados, nós falamos aqui que a arbitragem é muito ruim, que a arbitragem brasileira no VAR é igual aquele aluno que zera a prova mesmo sendo prova de consulta, o VAR brasileiro é isso aí. E, né, novamente o VAR se atrapalhando, fazendo lenha, né? Teve pênalti escandaloso para o América num lance ali em que o Mita Rodrigues, o lateral vascaíno, chuta o rosto do Felipe Azevedo. Claro que não foi com a intenção de acertar, né? Foi disputa de bola, mas como o Pumita não acerta a bola e só acerta o rosto do Felipe Azevedo, era lance de pênalti e o VAR nem chamou e o árbitro também não viu. Então, mais um espetáculo patético dessa arbitragem brasileira. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco já foi prejudicado. Agora, nessa mesma ruindade dessa arbitragem, é beneficiado, faz os pontos, sai da zona de rebaixamento e fica aí numa situação, não vou falar confortável, mas pessoal, lembre-se que o Vasco chegou a ser o último do campeonato. O Vasco chegou assim a ser virtualmente rebaixado e agora ele está fora da zona. E amanhã, às 16 horas, ele faz um jogo de 6 pontos contra o Santos na Vila. Então o Vascão tem que ganhar isso aí. Ou pelo menos empatar. Mas tem que ganhar, porque o time do Santos é bem minha bomba, é bem minha boca. E o Vascão tem elenco e tem um trabalho em evolução suficientes para ganhar do Santos lá na Vila. Também, pessoal, vamos falar aqui do Flusão. Flusão que entra em campo hoje às 18h30, se eu não me engano, contra o Cuiabá. Lá, então é um jogo difícil. Mas é um jogo também, pessoal, que o Flusão, assim, não vai levar o elenco inteiro. O Flusão, na verdade, pessoal, está com a cabeça, no jogo da quarta-feira, jogo da semifinal pela Libertadores, a volta lá em Porto Alegre contra o Inter. Na quarta-feira passada, tivemos o jogo no Maracanã, e que jogo, hein, pessoal? Que jogo, hein? Para mim, disparado, o melhor jogo da Libertadores até aqui, né? O Fluminense jogando muito bem, envolvendo o Inter. O Fluminense com 6 jogadores muito ofensivos, né? Eu não vou conseguir lembrar todos aqui de cabeça, tá? Mas eu vou tentar. Ele tinha Cano, ele tinha Keno, ele tinha John Kennedy, tinha Marcelo, tinha Ganso e tinha Arias. Com esses 6 jogadores, não tem como o time não ser ofensivo e não ter fluidez no campo de ataque. Então o Fluminense embrulhou o Inter realmente teve muitas dificuldades, né? O Fluminense faz 1-0 e depois, né, o Samuel Xavier num lance que a princípio eu achei que era lance realmente expulsão, mas depois vendo outras imagens, me parece que é um lance de jogo, né? Um lance que agora, vendo bem, eu não daria vermelho, né, pro Samuel Xavier, e esse vermelho muda a história do jogo. Aí é aquela coisa, a arbitragem errou? Eu não sei, porque, quer dizer, eu não posso cravar isso, porque realmente o Samuel Xavier foi imprudente, ele garoteou ali, ele podia ter segurado um pouco mais, sabendo que já tinha amarelo. Mas o Samuel Xavier também não ajuda o Fluminense nesse caso. Foi expulso, com a mais o Inter, né, muda a postura, vai para cima, passa a pressionar mais, até porque o Inter tem boas valências lá na frente, tem Ener Valencia, tem Wanderson, tem Alan Patrick, o Inter tem um bom time. Então o Inter consegue um empate, depois no segundo tempo vira, mas aí talvez o Inter, quando ele estava melhor e com a mais, talvez ele tenha assim perdido aquele senso de urgência. Ele parou de pressionar, ele meio que ficou confortável ali com 2-1, né? Ele chega até a fazer outro gol, né, de cabeça ali com
com o zagueiro Mercado e corretamente anulado pelo VAR, porque houve toque de mão involuntário, mas houve toque de mão do Mercado no gol, então o VAR anula o gol. E aí o Inter dá aquela arrefecida. E aí o Fluminense vai para cima e o Fluminense viu ali que o caminho das pedras é o lado esquerdo da defesa gaúcha, aquele zagueiro lateral René, que já foi do Flamengo, um lateral muito fraco, então ele entrega o primeiro gol. No lance do segundo gol no lance do segundo gol do Fluminense, gol também do Cano, né, os dois do Cano, ele perde a bola que gera o escanteio, aí na cobrança de escanteio, né, o Cano recebe, olha como esse cara é mágico, né, o Cano. Ele recebe a bola e ele sendo menor do que o zagueiro, ele só dá um toque pro gol, surpreende o zagueiro, surpreende a defesa. Então isso é um dos valores que os atacantes têm que praticar hoje. Essa batida de primeira, essa batida em que não há chance ali do goleiro se colocar, não há chance do zagueiro chegar pro corte. Por quê? Porque ele bate de primeira, ele não domina a bola e nem ajeita o corpo para chutar. Ele chuta do jeito que vem. Então, assim, esse é o grande poder do Cano. E realmente esse cara, olha, é difícil falar em um centroavante assim, tão bom como ele é. Mas eu digo assim, bom na posição dele, tá? Na posição dele, esse cara é craque realmente. Ele não é um jogador craque, mas na função de fazer gols, realmente, ele é diferenciado. Então, na base do talento do Cano e na raça, na superação, o Fluminense busca esse empate contra o Inter e vai vivo a Porto Alegre, porque não vamos aqui dar essa situação da Libertadores como definida, porque o Fluminense tem bom time e lá ele pode usar de contra-ataques, porque tem jogadores de velocidade, ele pode também pressionar a saída de bola do Inter e tentar usar seu bloco ofensivo para abrir o marcador e aí deixar o Inter pressionado contra a sua própria torcida. Então, assim, está em aberto, tá? O Inter tem um time muito bom também, então não achem também que, não, vai chegar lá, vai ser tranquilo. Não vai ser tranquilo. Para quem passar vai ser dureza e eu não consigo cravar aqui. Não consigo cravar aqui quem é favorito. Claro que, como cascateiro, nós gostaríamos muito de ver essa final no Maracanã com Flusão lá. Mas é pesado, hein, pessoal? Pesado. E sim, não tem time carioca envolvido, mas já que estamos falando de Libertadores, vamos falar também da outra semifinal. O Palmeiras foi na Lama Bombonera, empatou com o Boca. Mas, pessoal, o Palmeiras merecia muito ter perdido. O Abel Ferreira não armou bem o time. Aquelas trocas, aquela coisa de trocar o Arthur de lado, colocar o Mike quase como meia atacante, sei lá, não deu certo. O Boca conseguiu neutralizar isso, pressionou muito o Palmeiras, o Everton fez várias defesas, o Boca perdeu gols, né, mas o Boca teve muitas chances. Então, assim, a princípio parece um bom resultado para o Palmeiras, mas não sei, porque jogando em São Paulo, o Palmeiras vai ter que ir para cima. E o Boca é um time que se sente muito confortável defendendo e jogando por uma bola ou por um empate para levar para os pênaltis. O Boca, acho que em mata-mata de Libertadores, ele não ganha jogo desde o ano passado, mas ele avança, porque ele vai empatando e nos pênaltis ele ganha. Então, o Palmeiras, fique esperto, tá? Aqui eu cravo o favorito. Para mim, o Boca passa, porque o Palmeiras não tá jogando bola para ir na final, não. Mas se for também, né? Aí o Abel Ferreira, não sei se outro técnico brasileiro conseguiu isso, mas se eu não me engano, em 4 Libertadores que o cara disputa, ele faz 4 semifinais, isso está garantido, mas se ele passa, ele vai para 3 finais em 4 disputadas. Eu não sei se é algum técnico no futebol brasileiro que conseguiu isso. Então, o trabalho histórico do Abel, até comentei com meu pai essa semana, né, na história do Palmeiras, para mim o Abel se coloca na mesma condição que o Tele está na história do São Paulo. Não estou comparando estilos, esquemas táticos, não. Estou analisando realmente as conquistas, tá? Porque, taticamente, o Abel e o René são muito diferentes, tá? E eu não vou ficar comparando aqui porque são gerações diferentes, são times diferentes, enfim, é uma comparação que eu não cabe. Só estou realmente falando aqui de conquistas. E, pessoal, vamos falar agora do Mengão, né? Do malvadão, né? Do vice de tudo, né? E aí, lógico, é uma zoeira, lógico, em cima do Dr. Diego, que, aliás, pessoal, me pagou as Heineken, hein? Dr. Diego, obrigado aí, tá? Mais uma aposta bem feita e bem paga aí, sempre contra o Flamengo, lógico, mas é do jogo, é da zoeira, da resenha aqui dos cascateiros. Mas o Flamengo, pessoal, demitiu o Sampaoli, o que assim, pessoal, sinceramente, eu sempre falei o seguinte, por mais que o time não estivesse agradando, não fazia sentido demitir o Sampaoli no meio da final da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Flamengo deveria pelo menos ter assim, deixar de forma clara que o São Paulo não continuaria. Porque, pessoal, pensem bem, o trabalho não foi bom, não deu certo, 39 escalações diferentes em 39 jogos, não há química, não há sinergia entre o São Paulo e o elenco. Aí imagina o seguinte, vamos supor que ganhasse, porque futebol se ganha numa bola. Então vamos supor, e o Flamengo tem um timaço. Então vamos supor que o Flamengo tivesse ganhado a Copa do Brasil.
Ou seja, se pautássemos só pelo resultado, então o São Paulo continuaria? Mesmo desse jeito? Então, sabe, para mim só ficou essa má impressão de que o São Paulo continuaria se o Flamengo fosse campeão, porque ele não poderia continuar de jeito nenhum, porque o trabalho não vinha dando certo. E pro ano que vem, né, que já que o Flamengo agora tem que prospectar pro ano que vem, não daria para pensar no Sampaoli tocando esse projeto. Então, ele foi demitido, espero que não tenha sido só pelo resultado, mas sim pelo conjunto da obra. Agora, o Flamengo negocia com o Tite, mas o Tite tá fazendo certo docezinho aí, né? Tá fazendo, né? Enfim, tá fazendo uma série de exigências aí para fechar. Enfim, eu acho que o Flamengo tem que ter um plano B, tá? Porque se ficar dependendo só de Tite também, daqui a pouco esse Tite vai embora, porque ele tem sondagem do Orlando City, então ele vai embora e o Flamengo fica aí sem técnico, precisando, né, ainda pontuar no Brasileiro para ir pelo menos para a Libertadores. Então o Flamengo precisa começar a se mover mais e começar a pensar em alternativas, porque se não der o Tite, que eu acho que é um técnico assim que tem tudo para fazer um trabalho pelo menos razoável, então o Flamengo não pode ficar preso a isso. Tem que se movimentar e pensar em outras possibilidades. E o Flamengo, pessoal, lembrando, joga hoje às 16 horas com o Bahia, jogo com pouca procura de ingresso, porque também, né, foi uma palhaçada que fizeram na Copa do Brasil, né? Colocaram ingressos lá na lua, o torcedor compareceu ainda assim, o Flamengo perdeu e agora pega e põe ingresso baratinho no jogo que não vale nada. Entendeu? Então o Flamengo tinha que ter um padrão, né? Os ingressos deveriam custar um pouco mais em jogos decisivos, mas também eles não poderiam ser absurdamente baratos como está sendo agora, porque isso é como se tirasse o torcedor para besta. E o torcedor do Flamengo não é bobo. Ele sabe o seguinte, que ele vai lá, apoia, ele é apaixonado, mas ele também não vai se deixar usar como o Flamengo quer fazer com essa política aí de preços nos ingressos. Então essa crítica minha, tá? Minha, ban, que fica aqui em relação ao Flamengo. Não sei se o doutor Diego concorda, se os outros colegas aí concordam, mas é o que eu tenho para dizer. E pessoal, agora vamos terminar falando do Fogão, né? O Fogão tá aí com seus 51 pontos, né? 3 derrotas seguidas, trabalho muito questionável desse Bruno Lage, que para mim não deveria ter vindo, né? Deveríamos ter mantido o Caçapa, mas o Botafogo agora busca uma reabilitação, busca uma retomada nesse campeonato. Temos que aproveitar que o Flamengo não tá bem, que o Fluminense está pensando em Libertadores, que o Palmeiras também não pratica bom futebol e também tem foco na Libertadores, né? Que o Grêmio também não faz esse campeonato tão exuberante assim. Então, nós temos que aproveitar para moldar uma vantagem maior, né? Porque nós temos condição de buscar isso. E o Botafogo hoje fez um treino aberto pela manhã, uma forma de cativar a torcida, 7.000 pessoas apareceram, foi uma festa muito bonita, mas eu não gosto desse tipo de coisa, né? Porque para mim fica parecendo que a torcida tá achando que o Botafogo está pleno, que está tudo bem. E um time que vem de 3 derrotas de eliminação na Sul-Americana, 3 derrotas é o brasileiro. Se levar Sul-Americano, são 4 derrotas seguidas. Um time que vem de 4 derrotas seguidas, ele não pode ficar sendo festejado e aplaudido, não. Tem que ser cobrado. Eu falei, essa torcida do Botafogo também tá sendo frouxa, porque fica adolando esse elenco em vez de cobrar. E eu tô sentindo falta de cobrança. Então, torcida, podem fazer festa, podem comparecer, mas também cobrem. E cobrem também se não ganhar do Goiás, tá? Tem tudo para ganhar. Segunda-feira, 20 horas, esse jogo. Jogo teoricamente fácil, mas como o seu Miyagi e meu pai falam comigo, nesse brasileiro, nessa fase do brasileiro, pegar esses times da zona de rebaixamento é complicadíssimo, porque eles vão dar alma, tem bicho envolvido, tem promessa de renovação de contrato envolvido caso os caras mantenham o clube na Série A. Então esses clubes vêm com a faca nos dentes. Então é difícil, tá? Não é fácil pegar esses times que estão ali brigando contra o Z4. Então Botafogo, muita seriedade, muito trabalho, que esse Laje internamente também seja cobrado para que esse time tenha mais consistência e padrão. E vamos que vamos, então vamos que vamos, galera cascateira. Obrigado aí pelo apoio, obrigado aí pelo suporte, obrigado pela audiência. Compartilhem o vídeo, deem like, se inscrevam, toquem o sininho aí se for o caso e continue dando esse apoio para os cascateiros, que estaremos sempre aqui com vocês, falando de futebol carioca, falando aí de outras coisas também se for o caso, menos de política, tá? Então é isso, galera. Aqui é resenha de cascateiro para cascateiro, de torcedor para torcedor. Estamos juntos, meus bons de bola. Valeu!